Olá, meus amados irmãos e amigos. Estamos aqui para dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nós possamos entregar nossa vida, nossas ansiedades, tudo a Ele. E pedir a Ele que Ele nos fale através da sua palavra, que Ele nos mostre o que Ele tem preparado para nós. Vamos dar início com uma oração ao Senhor. Grandioso Deus, nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós entregamos esse culto a Ti, ó Deus, que somente o Senhor é digno de louvor e adoração. Fica conosco, ó Deus, fale aos nossos corações. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Divina e sem par, frutos do amor que nos vem alcançar, graça que livra da morte e pecado, por ela nós somos reconciliados, por ela nós somos reconciliados. Filhos da graça de Cristo Jesus, tirados das trevas para o reino da luz. Assim somos santos, justificados, e um dia seremos glorificados, e um dia seremos glorificados. De Cristo Jesus, tirados das trevas para o reino da luz. Assim somos santos, justificados, e um dia seremos glorificados, e um dia seremos glorificados. Seus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os seus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso de manhã.
És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo
estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé, vivo pelo Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Olá, meu dileto ouvinte, é um privilégio chegar até você através do culto que estamos transmitindo aqui do templo da Segunda Igreja Batista de Nova Friburgo. O meu desejo é que não chegue a você apenas uma informação a respeito da Bíblia, ou a respeito da igreja, ou a respeito de Cristo. Mas o meu desejo é que chegue até você o poder de Deus, a atuação do Espírito Santo que nos convence a partir da sua palavra. Meu desejo é que chegue até você a oportunidade de adoração a Deus, de oração em nome de Jesus. O meu desejo é que você esteja cultuando junto conosco, glorificando ao Senhor e sendo abençoado por essa oportunidade de relacionamento com o dono do mundo, com aquele que se revelou para nós. Nesta ocasião, eu quero falar sobre história de morte e história de vida. Quero começar contando duas histórias. Uma me foi contada pela minha sogra. Ela disse que morava no interior, e isso na sua infância e juventude, e ela conheceu um caso de uma senhora que foi dada como morta. E como naquele tempo havia escassez de médicos e de informações, aquela senhora estava sendo velada na sua casa, em cima de uma mesa na sala, à espera do caixão que chegaria no dia seguinte. De madrugada, aquela mulher que não havia morrido, apenas estava desmaiada, ela se assentou sobre a mesa para espanto de todos e começou a conversar. E muita gente correu com medo daquela circunstância. A outra história aconteceu recentemente. Em virtude da Covid, que tem vitimado, infelizmente, muita gente em nosso país, houve uma cidade no interior de São Paulo, Guarapuava, que começou a estatística de quantas pessoas haviam sido diagnosticadas com Covid, quantas estavam recuperadas, e chegou o dia em que colocou na estatística a morte de uma pessoa. Só que, como o protocolo exige que vários exames sejam feitos, os outros exames deram negativo. E, é claro, a prefeitura precisou refazer o relatório dizendo que ninguém havia morrido de Covid lá. Só que isso virou piada, porque como havia saído um relatório com um morto, as pessoas fizeram uma montagem naquele relatório e disseram que havia, então, ressuscitado alguém na cidade de Guarapuava, em São Paulo. É uma piada, mas que reflete não apenas o bom humor da pessoa que fez, mas também a incerteza em virtude das muitas informações. Amados, a Bíblia tem vários registros de ressurreição. E nós vamos ler o texto que encontramos no livro de Atos e também no livro de Lucas, ambos escritos por Lucas, e que fala sobre a ressurreição de Jesus. Jesus não estava mais na lista dos mortos. E vamos ver quais as implicações disso para a nossa vida, qual a importância disso cerca de 2000 anos depois. Primeiro, no livro de Atos, capítulo 25, versículo 19, nós lemos o seguinte: tinham, porém, contra ele algumas questões acerca da sua superstição e de um tal Jesus morto que Paulo afirmava viver. É um testemunho a respeito da pregação de Paulo. Ele estava sendo acusado e alguém relatando sobre essa acusação disse: olha, eu não vi nada demais nele, não vi crime nenhum, apenas ele está falando que está vivo alguém que morreu.
No livro de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 1, nós vemos o seguinte: que no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com ela, e acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue na mão dos homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana, Maria mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como um desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis ali postos e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Meus amados, assim como causou espanto a questão da mulher que estava só desmaiada, assim como causou espanto e muita conversa o nome de uma pessoa que estava na lista como morta por um motivo e depois saiu, muito mais aconteceu na época de Jesus e tem acontecido até hoje em função da sua ressurreição. Histórias e verdades sobre mortes e sobre vida. A verdade, meus amados, é que não se pode buscar a Jesus entre os mortos, como diz o versículo de número 5. A Bíblia fala de várias ressurreições, mas essa, em especial, tem marcado a história da humanidade, porque todos os outros que ressuscitaram voltaram a morrer, mas Jesus ressuscitou para sempre. Houve um alvoroço geral. Um defunto havia sumido do seu túmulo. Quem ficou com medo desse sumiço? As mulheres que foram visitar o sepulcro para colocar especiarias, mas também tinha um grupo de soldados vigiando o defunto. Eles ficaram com medo. Também os principais sacerdotes, no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 11, fala sobre isso. E os discípulos de Jesus. A liderança religiosa da época preferia que Jesus continuasse morto, pois o mandaram matar. As mulheres e os discípulos não estavam acreditando naquela história. Os soldados aplacaram o seu medo com uma grande soma de dinheiro, como está escrito lá em Mateus, capítulo 28, versículo 12. Eles ficaram com medo, relataram isso, e os líderes religiosos deram dinheiro a eles para que, se houvesse qualquer interrogação, eles afirmassem que os discípulos haviam levado o corpo enquanto eles estavam dormindo. Meus amados, infelizmente, muitos estão tratando a Jesus hoje como se ele estivesse ainda morto. Há muita gente adorando a sua imagem, uma imagem de um morto. Celebram a morte mais do que celebram a ressurreição de Jesus. Agem como se ele não fosse exigir prestação de contas, como se ele tivesse ficado morto para sempre. As mulheres entenderam que prestariam um tributo, um culto, um serviço, uma honra
que nada valeria, porque para que colocar especiaria no local onde Jesus estava, se o corpo dele não estava ali? Porque levavam perfume para um morto, mas ele estava vivo. Porque imaginavam poder ajudar a Jesus, ajudando a conservar o seu corpo, mas ele é quem poderia ajudá-las, porque ele é poderoso e estava vivo. As mulheres entenderam que não adiantava, porque elas o fariam chorando pela sua morte, mas ele as queria vibrando pela sua ressurreição, pela sua nova vida. Sim, meus amados, nós não podemos nos enganar pelas aparências. As mulheres haviam visto a morte de Jesus e haviam presenciado o seu sepultamento. Elas estavam naquilo que podemos chamar hoje de cemitério. Era uma cova nova, cavada numa rocha, ali colocaram a Jesus. Elas entraram no sepulcro, onde haviam colocado o corpo. Elas estavam com as especiarias para preservar o corpo de Jesus. Tudo as levava à crença de que encontrariam um morto. Mas ele havia ressurgido dentre os mortos. Meus amados, muito mais do que a filosofia que diz que Deus morreu, o diabo tem enganado a muitos, conduzindo-os à adoração de um Jesus morto. Felizmente, aquelas mulheres entenderam a mensagem e não mais poderiam estar procurando o Jesus vivo entre os mortos, porque os anjos que lhes apareceram fizeram essa advertência. E elas então foram anunciar aos discípulos que Jesus havia ressuscitado. Para ter a verdade, não podemos nos esquecer então da palavra de Jesus. É o que nos lembra o versículo de número 6. Nós temos a tendência de nos esquecermos daquilo que ouvimos. Foi preciso que os anjos dissessem: lembrai-vos de como ele vos preveniu, de que ressuscitaria. E então diz o versículo 8, então elas se lembraram. Ainda bem que se lembraram. Mas, meus amados, hoje muitos precisam refrescar a sua memória porque se esquecem da promessa de Jesus. Esquecem do que ele disse e que foi resumido pelos anjos no versículo de número 7. Disse lá: importa que o Filho do Homem... Vou dar uma pausa aqui. Isso foi o que Jesus disse e foi relembrado pelos anjos. Jesus identificou o Pai, falou da sua missão, falou aquilo que importava para a sua vida. Sim, ele desceu do céu, nasceu aqui em forma de homem e viveu entre nós como Filho do Homem, sofreu as dores dos homens, mas ele tinha algo que importava mais, uma missão. E a missão era justamente o fato de ele ter vindo para morrer em nosso lugar. Disse ele: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores. Esse seja entregue diz respeito ao esvaziamento de Cristo, que sendo Deus, aniquilou-se, como escreveu Isaías no capítulo 53, e entregou-se. Isso indica a sua humildade. Ele foi devorado por aqueles que ele veio salvar. Sim, seja crucificado, diz o versículo 7. Importa que ele seja entregue na mão dos homens e seja crucificado. Pague o preço, mostre o amor, cumpra a missão, verta o seu sangue. Sim, Jesus desceu para morrer com a morte mais cruel, mais terrível, mais dolorosa, para pagar o preço do meu pecado,
do seu pecado. Mas a mensagem dele não terminou aí. Disseram os anjos: e ressuscite ao terceiro dia, mostre o seu poder, cumpra a sua palavra, mostre a sua determinação em nos salvar. Sim, importa que o Filho do Homem seja entregue, seja crucificado, mas ressuscite. Eles esqueceram dessa palavra de Jesus, os discípulos e também aquelas mulheres. Mas também não podem se esquecer de anunciar aquilo que ele disse. Quando foram relembradas as palavras de Jesus, das verdades que fazem sentido para o homem até hoje, elas correram, diz o versículo 9, para anunciar, e anunciaram todas essas coisas. Não podemos nos esquecer dessas verdades ditas por Jesus e que devem ser anunciadas. E é por isso mesmo que nós estamos chegando até você com as palavras da ressurreição, com as palavras da verdade de que Jesus morreu, mas está vivo, e que Jesus tem uma verdade para nós. Sim, isso tem implicações não apenas para a nossa religiosidade, não apenas para o nosso presente, mas tem implicações sobre o nosso relacionamento com Deus, sobre implicações para a nossa alma, implicações para a eternidade, e eu quero falar mais sobre isso. O versículo 11 diz que essa história tem a verdade dos que creem no seu poder. A Bíblia diz que crer na ressurreição de Jesus é uma condição para termos a vida eterna. João escreveu: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer em Jesus, crer no seu poder, crer na sua palavra, entregar a vida a Ele, significa receber dele a garantia da vida eterna. Aquelas mulheres foram ao sepulcro no primeiro dia da semana, como que continuando a carregar a dor da morte, lembrando a acusação que ele recebera de que estava usurpando, sendo homem, usurpando o nome de Deus, chamando-se Filho de Deus. Significava reviver o sofrimento que culminou a sua morte. E fizeram isso sem demora, fizeram isso de madrugada. Mas, meus amados, elas começaram a viver um novo momento na história delas e um novo momento na história da humanidade. Nós precisamos saber que aquele Jesus morto covardemente, nós precisamos saber que aquele Jesus acusado injustamente, nós precisamos saber que aquele Jesus que sofreu terrivelmente, ele tem o poder, ele tem amor para morrer, mas ele tem o poder para ressuscitar. Ele tem poder sobre as coisas naturais. Por exemplo, a pedra foi removida do lugar, a pedra que tapava a entrada do sepulcro foi removida sem que algum homem fizesse isso. Mas ele também tem poder para transformar as pessoas. Ali naquele grupo de mulheres estava Maria Madalena. Segundo alguns relatos, ex-endemoniada. Uma mulher considerada pecadora ao extremo, agora se torna mensageira das boas novas de Deus. Agora estava como sustentadora da causa do Senhor, uma mulher transformada por Deus e usada por Ele para anunciar o Evangelho. Sim, esse Jesus que tem poder sobre a doença, esse Jesus que tem poder sobre as coisas naturais, esse Jesus que transforma água em vinho, aquele Jesus que multiplica pães, esse Jesus transforma a vida das pessoas e até hoje
Quantas pessoas que deixam para trás a sua história de perdição, a sua história de envolvimento com as drogas, de destruição da família, para receberem a nova vida. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios dizendo: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Sim, esse Jesus tem esse poder. Mas ele tem poder também de mobilizar os céus. Diz o texto que anjos estavam ali para ajudar na transmissão dessa notícia. Agora, nós, os seguidores de Jesus, temos essa responsabilidade de anunciar, porque Jesus nos encarregou e encarregou a todos os discípulos: ide por todo mundo e anunciai o seu evangelho, pregai o evangelho. Os anjos aguardam a notícia da nova vida dos homens para também festejarem lá no céu. Diz a Bíblia que há uma grande alegria quando um pecador se arrepende. Sim, a verdade é que Jesus tem todo o poder. E eu gostaria que você experimentasse esse poder na sua vida. Porque você vai continuar vivendo sem esperança, sem alegria, sem razão para viver. Se ressurgiu dentre os mortos aquele que tem o poder de transformar, aquele que tem o poder de fazer nova a sua vida e novas todas as coisas, aquele que inclusive nos promete uma vida eterna. Dê as costas para o sepulcro de Jesus, dê as costas para a morte física e para a morte da esperança. Dê as costas para aquilo que nos atrapalha de nos relacionarmos com o Deus vivo. Isso é crer, isso é caminhar para a vida. As mulheres ali foram achando que o sepulcro era toda a sua esperança, mesmo sabendo que poderia cheirar mal. Por isso levaram perfume, mesmo sabendo que ele tem força. Por isso estavam preocupadas com a pedra. Como é que nós vamos remover a pedra se nós não conseguimos? E o sepulcro prende mesmo a pessoa ali. Existem alguns que voltam ao túmulo, que os prende à morte eterna. Mas eu o convido a ouvir a voz dos anjos, que convida a todos nós para recebermos a vida, mesmo que alguém esteja mais preocupado com a morte do que com a vida, mesmo que alguém esteja mais preocupado com o Jesus morto do que com o Jesus que ressuscitou e está vivo hoje, e está interagindo conosco, está falando ao nosso coração. Essa pessoa pode ouvir as palavras dele registradas na Bíblia, pode experimentar o poder dele, que está transformando a vida de todos nós. Meus amados, todos nós somos pecadores, diz a Bíblia. Todos nós não merecemos nada, e muito menos o céu. Mas, pelo poder de Deus, nós cremos na sua graça, no seu favor prometido e concretizado em nossa vida, porque isso trouxe paz para todos nós. Eu, um pecador como todas as pessoas. Eu, alguém que não mereço como todas as pessoas. Fui alcançado pela bondade de Deus ao ouvir e ao aceitar a sua palavra. Ao entender que Jesus ressuscitou, eu o convidei para viver na minha vida, para perdoar os meus pecados, para me ensinar as suas palavras. E eu tenho hoje uma alegria, mesmo não merecendo. Mas diz a Bíblia que é a fé que faz toda essa diferença. Eu quero concluir dizendo o seguinte: infelizmente, estamos presenciando a morte de milhares ao redor do mundo, e morrem não apenas pela Covid. Ao homem está destinado a morrer, diz Hebreus capítulo 9, versículo 27. Mas, assim como aquele defunto especial ressuscitou, ele anunciou a nossa ressurreição.
E todo aquele que crê em Jesus ressuscitará para a vida eterna, ressuscitará para estar com Ele. Disse ele: eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esse Jesus que ressuscitou, esteve por alguns dias aqui entre os homens, depois foi elevado aos céus. E novamente os anjos apareceram e disseram: por que vocês estão olhando admirados para o céu? Esse Jesus, assim como foi recebido no céu, ele há de voltar. Ele há de voltar. Jesus está vivo e está esperando o momento em que ele há de voltar. E há de promover uma grande ressurreição em toda a terra. E todos compareceremos perante ele para a prestação de contas. Diz a Bíblia que uns ressuscitarão para a vida eterna, para estarem para sempre com o Senhor. E a verdade é que todos compareceremos perante ele para essa prestação de conta. Eu quero convidá-lo para que você esteja reavaliando com que tipo de Jesus você está se relacionando. Com um Jesus morto, como aquelas mulheres, mesmo com muita honra, mesmo com muita cerimônia, mesmo com muita reverência, mesmo com muita dedicação religiosa, elas estavam equivocadas porque Jesus já não estava mais morto. Tenha o cuidado de ouvir a sua palavra revelada na Bíblia e saiba aquilo que ele está querendo para você nesse tempo. Creia no seu poder. Certa vez, um homem perguntou: o que eu preciso fazer para me salvar? E a resposta dos apóstolos é a mesma que temos: creia no Senhor Jesus e você será salvo. Você terá a vida eterna, porque foi o próprio Deus quem prometeu isso. Que Deus o abençoe, que Deus alcance a sua vida, o seu coração, e que nesse tempo em que se ouve de tantas mortes, você esteja ouvindo sobre a vida, uma história de vida, e você mesmo possa deixar que Jesus escreva na sua história esta vida que ele dá, vida eterna, vida que ele oferece a todo aquele que nele crê. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado, porque esse texto da ressurreição foi lido mais uma vez, porque esse texto foi explicado ao coração de muitos ouvintes, porque nesta hora o Espírito Santo do Senhor está tocando na vida de pessoas, em suas casas, no seu trabalho, ou na viagem, ouvindo essa mensagem, para que se entreguem, para que creiam em Cristo, para que vivam eternamente, fugindo da morte espiritual. Obrigado porque Jesus ressuscitou, e obrigado porque essa ressurreição nos garante que ele vai cumprir a promessa que nos fez, que há de nos ressuscitar também, para estarmos para sempre com ele. Ajuda-nos, ó Deus, a continuarmos pregando essa mensagem, que essa verdade possa despertar pessoas que ainda estão buscando um Jesus morto. Nós oramos agradecidos e também em nome desse Jesus vivo e poderoso, que toca em nossas vidas, que fala ao nosso coração e que com poder nos garante a vida eterna agora e sempre. Amém e amém. Que Deus o abençoe, que Deus o ajude e que você esteja sendo impactado nesse tempo de morte, impactado pela vida nova em Cristo Jesus. Amém.